Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Paulo César, também da TV da Assembleia Legislativa. Boa tarde, PC. Oi, Delona, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, nós dois por aqui, trazendo informações do Parlamento, principalmente em TV aberta aqui para a Grande Florianópolis e também região de Blumenau. E para quem não consegue acompanhar pelo canal da TV da Assembleia Legislativa, pode acompanhar pelo YouTube no @AssembleiaSC. E o programa também pode ser acompanhado pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da votação na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa de uma proposta de emenda à Constituição que garante repasse de recursos para hospitais inadimplentes. Na verdade, ela garante o repasse de emendas parlamentares impositivas para esses hospitais inadimplentes, que são hospitais que atendem grande parte da população aqui em Santa Catarina. Normalmente são hospitais filantrópicos, né, Paulo César? É isso aí. E a dívida acumulada dos hospitais chega a surpreender e não são dívidas apenas de hoje. Para se ter uma ideia, em todo o Brasil são pelo menos 700 instituições que estão com débitos acumulados e que chegam a 90 bilhões de reais. E aí, aqui em Santa Catarina, são aproximadamente 180 instituições com aproximadamente 90 milhões em dívidas. Só que, como a gente falou, Delona, as dívidas não são de hoje e isso dificulta o processo de funcionamento. Muitas das despesas originadas que chegaram a essas dívidas são por conta da defasagem de valores repassados do SUS para essas unidades de saúde, hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina. Importante que a gente continue acompanhando aí os desdobramentos e tomara que consiga desafogar então a situação dos hospitais filantrópicos inadimplentes aqui de Santa Catarina. E na tarde de ontem a gente teve o lançamento, a instalação de uma nova frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar que tem como foco a segurança alimentar e nutricional aqui no estado. Durante esse evento foram apresentados alguns dados sobre a situação da fome aqui em Santa Catarina e o alerta é que tem muita gente, infelizmente, nessa situação. Em Santa Catarina, a gente já falou sobre isso ontem, que tem aproximadamente 10% da população catarinense, ou seja, a gente fez um levantamento rápido aqui, são aproximadamente 700 mil catarinenses que têm dificuldade de ter o alimento básico na mesa, ou seja, é um número preocupante. E para se ter uma ideia, um levantamento mais recente, ontem nós falamos aqui em 33 milhões de brasileiros, não, esse número é muito maior em todo o Brasil. Nós temos aí cerca de 60 milhões de pessoas com insegurança alimentar em todo o Brasil, desde 2019, passando pelo ano de 2021, Delona. A ideia, então, é levantar essas informações, ver o que pode ser feito para mudar essa situação e talvez encaminhar essas sugestões até para o Poder Executivo, o governo estadual, para que possa tomar algumas medidas para ajudar nessa situação. E na tarde de ontem, ainda durante a sessão ordinária, o presidente da Assembleia Legislativa anunciou aos demais parlamentares que a Procuradoria Jurídica aqui da Assembleia Legislativa deu um parecer favorável para a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para averiguar, para investigar a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos, moradora de Tijucas, que aconteceu aqui em Santa Catarina e que repercutiu nacionalmente. Um assunto que, inclusive, repercutiu nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Sobre isso, nosso colega Rony já está aqui. Pode falar um pouquinho, Rony? Boa tarde. Bem-vindo, Rony. Olá, PC, Delu, você que nos acompanha. Sim, a gente teve bastante repercussão nas redes sociais da Assembleia Legislativa logo depois do anúncio do presidente da Casa, o deputado Moacir Sopelsa, sobre o aceite aí do parecer da Procuradoria. A gente já fez um post nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook sobre esse tema e o que tem gerado bastante comentários lá de pessoas que são a favor, né, dessa investigação sobre o que levou a essa interrupção e também de pessoas que são contrárias aí a essa questão e que opinam dizendo que a CPI não deveria de acontecer aqui na Assembleia Legislativa. A gente sempre lembra que as nossas redes sociais elas são de amplo debate, né, que todos podem participar lá, emitindo as suas opiniões. A gente vai estar também junto com toda a equipe de comunicação da Casa para acompanhar esse tema. O presidente falou de um prazo aí de uma semana, né, para que os líderes dos partidos possam fechar um cronograma de trabalho. A gente lembra que a gente está num calendário especial desse ano devido o ano eleitoral, os deputados já adiantaram algumas sessões e agora a gente tem a expectativa, então,
para o anúncio dos trabalhos da CPI de Luana, que a gente vai acompanhar nas redes. E eu também trago um outro assunto hoje aqui que está repercutindo, que é o lançamento das crônicas de Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada eleita negra do país, a catarinense, que foi jornalista também, professora, e a gente teve aí uma reedição das principais crônicas publicadas na época aqui em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, e o especialista aí, o Ramires Linhares, ele traduz para o português moderno aí as principais crônicas de Antonieta. A gente teve um lançamento aqui na Assembleia Legislativa que foi bem prestigiado, e lá no Instagram a gente tem um carrossel de fotos bem legais das pessoas que prestigiaram, e quem quer saber mais é só acessar o @AssembleiaSC em todas as plataformas para ficar ligado aqui na Assembleia Legislativa, no que é notícia e também no que repercute. Era hoje? Era isso por hoje? Era isso por hoje, esperamos todos lá no @AssembleiaSC. Ok, Rony, muito obrigada. Conversamos então com o Rony Ramos, falando aí do que circula, né, do que é transmitido aqui nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E na tarde de hoje, na manhã de hoje, hoje pela manhã, tivemos uma reunião da Comissão de Agricultura, onde foi aprovado um projeto de lei complementar que prevê a alteração nos valores de indenização para abate ou sacrifício de animais suspeitos ou atingidos por febre aftosa. Com isso, a matéria está pronta para vir aqui para plenário, PC. É isso aí. Hoje, a legislação vigente prevê 20% para o abate, para a indenização de abate de animais por febre aftosa e 40% para outros tipos de doenças infecciosas. E aí, a nova proposta, ela diz exatamente sobre a ampliação desses valores, e que daí passariam, respectivamente, para 70% e 30%, ou seja, seria um valor aproximado aí de 2,5 milhões de reais investidos nesses quesitos para amenizar os impactos aí causados pelas doenças nas propriedades rurais e que causam um prejuízo muito alto para quem tem animais. Para se ter uma ideia, uma vaca recém-adquirida, ela custa em torno de 10 mil reais, ou seja, se o proprietário perde alguns desses animais, realmente o prejuízo para a propriedade é muito grande. E aí a importância dessa lei ser revista, já que existe um fundo de sanidade animal em Santa Catarina, o Fundesa. Ok, PC. Falamos então sobre as leis, esses projetos que foram analisados e votados aqui na Assembleia Legislativa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as eleições que estão chegando, vão ser agora no início de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral já tem feito várias ações de preparação para esse momento, e inclusive agora até o dia 18 de agosto está aberto o prazo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida solicitarem a alteração de local de votação para algum local adaptado. Pois é, e olha só, os números apontam que são cerca de 20 mil pessoas com algum tipo de deficiência em Santa Catarina. Demonstra que é um público interessante e importante para os pleitos, sejam eles municipais e, nesse caso agora, de majoritária para a executiva estadual ou também federal, e para os deputados federais, estaduais e distritais. Para você ter uma ideia, o último levantamento realizado pelo TRE apontava que pelo menos 3.901 pessoas têm algum tipo de deficiência visual. Isso corresponde ali a 31% dessa parcela da população. E 21,8% deficiência auditiva, e aí nós temos 42% com outro tipo de deficiência. Então é um público que precisa de atenção, precisa dessa facilidade de acesso também para poder votar. E o mais interessante é que o TRE, ele exige, ou a Justiça Eleitoral exige, que essas pessoas vão até a estrutura do TRE, dos seus TREs e regionais, mas aqueles que não têm condição de locomoção, existem outros canais que podem fazer também essa confirmação. Inclusive, no dia da votação, essas pessoas também têm prioridade na fila, elas podem votar primeiro, e em alguns casos elas também podem ser auxiliadas por alguma pessoa de confiança, né, PC? É isso aí. Isso sobre as eleições, a gente falou, agora voltando aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. Hoje é dia de sessão ordinária, com a análise de alguns projetos de lei, inclusive um deles dispõe sobre a proibição da captura e da comercialização do caranguejo, o sá, aqui em Santa Catarina. Que caranguejo é esse, PC? O sá ou o saúna. E olha só, até vou, para aliviar um pouco o assunto, é um animal extremamente romântico. Ele só faz a reprodução ou às vezes o acasalamento em período de lua cheia. Por isso, o período de defeso, ele se mescla em pelo menos 4 temporadas em alguns anos. Este ano foi ali no período de janeiro até fevereiro, mas em 2003, por exemplo, foi no período de janeiro a maio o período de defeso. E a intenção do poder público
tentar vetar esse tipo de captura é porque o animal ele sofre aí uma incidência muito grande de captura irregular em períodos que ele ainda está indefeso. E aí não permite, Delona, a reprodução desses animais e corre o risco de colocá-lo também numa lista de extinção. O projeto de lei aqui de Santa Catarina visa garantir também a segurança desses animais, principalmente ali na região norte de Santa Catarina, próximo a São Francisco do Sul. Ele então entra em votação na tarde de hoje, o que significa que ele já passou pelas comissões especiais aqui da casa, está pronto para a votação em plenário e, se aprovado, pode seguir então para a sanção do governador, podendo então virar lei aqui em Santa Catarina. Um outro projeto que deverá ser analisado na tarde de hoje, durante a sessão ordinária, fala do fornecimento de alimentação especial nas escolas públicas, nas escolas da rede pública aqui de Santa Catarina. Que alimentação especial é essa, PC? Qual que é a proposta? A ideia do projeto aqui de origem parlamentar é que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, faça um levantamento de crianças que tenham aí diabetes mellitus ou mellitus e também celíacos. Diante desse levantamento, esse diagnóstico feito logo no início do ano letivo, o poder público possa fornecer um alimento específico, livre inclusive da lactose, para não causar problema a essas crianças. Então, a proposta ela é teoricamente simples, devido aí a não existir uma complexidade no assunto e a simplificar. Então, o Estado faz o levantamento das crianças e aí depois fornece alimentos específicos, por isso uma alimentação especial a essas crianças que sofram com as doenças aí apontadas. Também um assunto importante, então, que vai ser votado na tarde de hoje aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Sendo aprovado, pode então seguir para a sanção do governo do Estado. Lembrando sempre que todos esses assuntos que a gente aborda aqui no programa Conecta podem ser abordados na nossa agência de notícias, no www.alesc.sc.gov.br. A gente também tem um canal no YouTube e nossas redes sociais. Basta sempre procurar por Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. É isso aí, Delona. Obrigado pela parceria. Agradeço. E semana que vem a gente está junto de novo? Estamos, né? É isso aí. Mas amanhã tem Conecta, um pouco antes da sessão, que é às 9 horas da manhã. Então, por volta de 15 para as 9 da manhã, nós estaremos aqui novamente trazendo todas as informações do Parlamento e também o resultado das votações aqui em plenário. Aliás, já tem sessão aqui na Assembleia Legislativa. Até mais. Continue com a nossa programação. Obrigado pelo acompanhamento e uma boa tarde para todos.